Graças a Deus. João capítulo 1, versículo 29 a 34. Graças a Deus. Quantos já sentiram a presença do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. João 1, 29 ao 34. Quem achou, diga amém. Amém. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fecha a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Aleluia. Senhor Deus e Pai, manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua graça. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, para ministrar sobre a tua igreja, mas o Senhor tem, Pai. Fale com o teu povo, em o nome de Jesus eu te peço. Toda distração afasta agora, que o teu povo possa ser centrado na tua palavra. Tira, Senhor Deus, as dores que porventura alguém possa estar sentindo, meu Pai, e dê total liberdade para que eles possam receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Essa fecha a cabeça foi difícil, hein? Abre a cabeça em nome de Jesus. Abre a alma, o coração em nome de Jesus. Interessante nesse texto, irmãos, Jesus no Evangelho registra aí dois animaizinhos como símbolo de algo tão precioso. Dois animais dóceis, a pomba e o cordeiro. O cordeiro representa submissão. O cordeiro significa humildade e a pomba significa paz. Eu queria falar um pouco hoje sobre esse simbolismo da pomba e o cordeiro. Nós podemos ver Deus humilde, um Deus tão humilde que ao se manifestar através de Jesus, Ele deu o nome do seu Filho, um nome, um símbolo de cordeiro. Isso nos mostra a humildade de Deus. E quando Ele se manifestou através do Espírito Santo, Ele colocou o nome também e deu um símbolo da pomba. Era o cordeiro e a pomba. Humilde, animais dóceis, humilde. Foi assim que Ele se apresentou. Meus queridos, nós precisamos entender esse trabalhar de Deus. E nós devemos ser humildes. Não porque Deus é grande. Talvez você pense: eu sou humilde porque Deus é muito grande. Eu sou humilde porque Deus é o céu, é muito maior do que eu. Não, você é humilde porque Deus se apresentou humilde e manso de coração. Ele se apresentou dessa forma. Você que segue a Jesus, você tem que ser humilde, porque Jesus era humilde. É por isso que você é humilde, que Ele se apresentou humilde. Não porque Deus é grande demais, é porque Ele nos deu o exemplo de humildade. Amém, irmão? O Espírito Santo só pôde permanecer como pomba sobre o Senhor Jesus, porque Ele era um cordeiro. Cordeiro é manso, cordeiro é dócil. Por isso que ela pôde permanecer. O símbolo de humildade, o símbolo de submissão, o símbolo de entrega. E Ele só pôde permanecer
permanecer. A pomba só pôde permanecer em Jesus porque ele se comportava dessa forma. Você já pensou? Se não fosse assim, a pomba fugiria assustada. A pomba, ela voaria. E assim acontece às vezes com a nossa vida. O Espírito de Deus, que nós podemos comparar com uma pomba, ele só virá e permanecerá sobre nós se ele nos quebrarmos. Nós precisamos ser quebrados. Nós vimos aqui o testemunho da Kátia, que ela precisou ser quebrada. O Espírito Santo só permanecerá em nossas vidas quando nós deixarmos ser quebrado o nosso eu, esse eu forte. Se não for quebrado, o Espírito Santo não pode permanecer. Sabia disso? Hoje em dia nós vemos nas igrejas muitas pessoas arrogantes, prepotentes, e nós devemos nos humilhar diante do Senhor e nos comportarmos com muita humildade. O nosso eu precisa ser crucificado. Assim sendo, o Senhor vai trabalhar em nossas vidas, o Senhor vai permanecer em nossa vida. Esse eu inflexível é contrário à ternura da pomba, é contrário à ação do Espírito Santo, é contrário. Às vezes nós somos inflexíveis, às vezes nós somos arrogantes. A pomba, ela é um exemplo do fruto do Espírito, fruto do Espírito que produz amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Produz essas coisas. É um contraste com o fruto da carne. Nós podemos dizer que o fruto do Espírito é a pomba. O fruto da carne, que é inimizade, que é prostituição, avareza e tantas coisas mais, dissensões, dimensões. O Espírito, essa carne, fruto da carne é comparado a um lobo uivante, a um lobo que tenta devorar a pomba. O fruto do Espírito é a pomba. Os frutos da carne é um lobo uivante. Nós precisamos, meus queridos, enxergar o Senhor como cordeiro, para que nós possamos seguir o exemplo. O cordeiro produzirá em nós convicção de pecados. Para sermos humildes, devemos olhar para o cordeiro que tira o pecado do mundo. Para sermos humildes, precisamos olhar para Jesus e ver como ele se comportou. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele diz: os passos de seus ninhos, as raposas e os covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele se apresentou humilde, sentado no jumentinho, montado no jumentinho. E da mesma forma, como cordeiro, humilde e manso, nós precisamos nos apresentar para que a pomba, para que o Espírito Santo possa nos encher e permanecer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele era simples, a mais simples criatura que você pode imaginar. Deus colocou para representar o seu filho. Não tinha projetos, não tinha planos, vive em sua incapacidade, sua simplicidade, mas Jesus se tornou como um nada para nos abençoar. Jesus se tornou um nada, e de uma forma despretensiosa ele se comparou a um cordeiro. Talvez a gente, de vez em quando, nós fazemos uma pergunta na célula, e se aqui fosse uma célula, eu perguntaria, se alguém perguntasse com qual animal você se parecia, ou se perguntasse para você, qual animal que você parece? Alguém parece um leão, né? Alguém parece um elefante, um tigre, um doberman. Com qual animal que você se identifica? Talvez você falaria, porque você tem peninha de você, diria uma pomba também para mim. Mas se quem vive com você perguntar para quem vive, perguntasse para ele, qual animal alguém diria que você parece? O que você falaria? Pensa nisso. Qual animal que você parece? Talvez é bom o marido perguntar para a esposa perguntar para o marido, com qual animal? Aí é fera. Jesus era pomba. Ou melhor, Jesus era cordeiro para a pomba assentar. A Deus me enche do Espírito Santo, mas você é uma fera, é um Doberman. A pomba